Fala galera, tudo jóia? Estamos de volta com mais uma aula. Hoje nós vamos aproveitar todo o conteúdo que nós estudamos aí no capítulo 5 sobre as leis de Newton, né? E hoje vamos resolver exercícios para fortalecer esses conceitos, colocar esses conceitos à prova, ver o que significa isso quando a gente está falando com números, quando a gente está colocando situações próximas ao real. E eu espero que fique claro as ideias que eu gostaria de passar para vocês, e conforme nós formos decorrendo aí, se vocês tiverem dúvidas, não deixem de mandar um comentário perguntando, e eu vou respondendo conforme eu vou obtendo as melhores formas de explicar as dúvidas de vocês, tá? Não precisa ter vergonha, podem perguntar, e assim a gente vai andando junto com o nosso curso. Maravilha? Então, tá bem. Vamos começar. Vamos começar, então, resolvendo aqui o exercício 6 do capítulo 5, relembrando que nosso livro guia aí para determinar a ordem dos exercícios é a 9ª edição do Halliday, tá? Você pode sempre estudar por qualquer outra edição, mas lembrando que nós temos uma lista que é preparatória para a nossa prova. Essa lista ela é construída em cima dos exercícios da 9ª edição do Halliday, então às vezes vale a pena você seguir por ela na hora de resolver os exercícios. Em particular, eu escolhi aí o exercício 6, porque vocês têm as respostas dos exercícios ímpares, e sempre que eu escolho um exercício, geralmente esse exercício que a gente vai resolver juntos, ele serve como base para você resolver alguns dos exercícios que estão próximos dele. Então, como o exercício 6, por ser um exercício par, não está na lista, provavelmente ele vai ser útil para você resolver algum dos exercícios da lista que é ímpar, tá? Então, acompanhem comigo aí, vamos lendo o enunciado e vamos anotando os dados que ele vai nos passando, tá? Então, ele fala o seguinte: em um cabo de guerra bidimensional, começando por essa informação, ele só quer dizer que nós não vamos ter variação de altura do cabo de guerra, ele vai ocorrer apenas num plano, tá? Nós não precisamos nos preocupar com uma terceira dimensão na direção de atuação da força, ela vai se concentrar apenas no plano, apenas em 2 dimensões. Então, neste cabo de guerra bidimensional, Alexandre, Bárbara e Carlos puxam horizontalmente um pneu de automóvel nas orientações mostradas na figura abaixo, que é essa figura aqui, tá certo? Volta aqui, pegar aqui o laser. Apesar dos esforços da trinca, o pneu permanece no mesmo lugar. Significa que ele não muda sua posição. Alexandre puxa com uma força que eu vou chamar, que o livro chama de FA, de módulo 220 newtons. Carlos puxa com uma força FC de módulo 170 newtons. Observe que a orientação FC, que é a força do Carlos, não é dada, tá vendo? Aqui eu tenho um determinado ângulo entre a força da Bárbara e a força do Alexandre, mas não tenho nenhum ângulo sobre a orientação da força de Carlos, tá? A pergunta desse problema é: qual é o módulo da força de Bárbara? Tá? Então, pode parecer difícil nesse primeiro momento, uma vez que está faltando, né, informações, mas com certeza, com os dados que nós temos, nós podemos completar o que está faltando aí para a gente fazer os cálculos. Então, vamos lá. Vamos anotando com as informações que nós já temos e vamos usar isso para resolver o nosso problema, tá? Então, exercício 5, 6, tá?
do Halliday, nona edição, como eu já falei para vocês. Então, as forças, eu tenho uma força A, que tem módulo 220 newtons. Eu tenho uma força B que eu não sei, é o que nós queremos calcular. Eu tenho uma força C, que é a força do Carlos, que tem módulo 170 newtons. Veja, todas essas forças, nós estamos anotando elas, são os módulos, tá? Porque as orientações é dada pelo desenho, tá? Maravilha. A força do Alexandre, ela é dada ali pelo nosso desenho, apesar de não estar da forma mais clara possível, tá? Como a gente pode ver, a força da Bárbara, ela está apontando para baixo, no sentido negativo do que nós poderíamos imaginar como sendo o eixo Y. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Vamos imaginar que esse nosso pneu, ele não precisa, nós estamos considerando que nós não precisamos considerar as dimensões desse pneu. Nós vamos considerar ele como sendo um ponto, tá? E como ele vai ficar parado na posição, é isso que o exercício diz, né? Apesar do cabo de guerra, o pneu não se move. Eu posso imaginar que esse pneu, o centro desse pneu, né? Ou seja, um ponto que eu posso pensar desse pneu está no centro de um eixo imaginário, onde nós podemos aí desenhar agora o nosso diagrama de forças. Lembre-se, sempre que vocês tiverem que trabalhar com exercícios que têm forças, usem o diagrama de forças. Ele vai ser muito útil para você interpretar sentido, direção e outras formas e outras informações que você pode precisar, tá? Então, se a gente considera esse aqui como sendo o eixo Y, esse daqui como sendo o eixo X, a gente pode agora desenhar aproximadamente essas forças que estão atuando aí sobre o nosso sistema. Vamos começar aqui pela força da Bárbara, onde o desenho, a representação do diagrama de forças, ele nos deixa entender que ela é uma força que aponta para baixo e ela está alinhada aqui com o eixo Y. Tá? Maravilha! A partir da força B, nós temos um ângulo formado de 137 graus, formando entre essa força da Bárbara e a força do Alexandre. Então, eu vou desenhar aqui mais ou menos um vetor apontando na direção que o desenho está representando ali, que é a força do Alexandre. Só que venhamos e convenhamos, esse ângulo de 137 graus, ele não é dos ângulos mais fáceis e mais interessantes de nós termos para fazer os nossos cálculos, tá? Só que se da força do Alexandre até a força da Bárbara forma lá esse ângulo, podemos chamar aí de um ângulo θ, de 137 graus, nós sabemos que do eixo negativo X até a Bárbara, eu tenho um ângulo de 90 graus. Ou seja, se daqui até aqui é 90 graus e eu tenho que o 137 equivale a este ângulo aqui, nós podemos calcular, nós podemos dizer, então, que este ângulo, que esse sim é um ângulo que vai ser mais útil para nós considerarmos, posso chamar de alfa, tá? Este ângulo alfa, ele vai ser 137 graus menos 90. Aí sim, esse ângulo em relação ao semi-eixo negativo x, ele vai ser mais útil para nós calcularmos as decomposições da força do Alexandre, da força A, tá? Então, vamos lá. Se alfa é 137 menos 90, nós temos, então, que este ângulo alfa, ele vale
47 graus. E agora sim, com esse ângulo de 47 graus, eu consigo, com maior facilidade, decompor a força A. Lembrando que nós estamos desenhando, acompanhando, né, o desenho, e quando eu for considerar a força A X, quando eu calcular, né, usando seno ou cosseno, eu tenho que lembrar que o meu resultado dessa força AX, dessa componente AX, ele vai ser negativo. Eu consigo entender isso pelo meu desenho, pelo meu diagrama de forças, tá? Então, nós vamos calcular, nós vamos ver que provavelmente isso vai dar um número positivo, tá? Mas eu tenho que atribuir um sinal negativo, porque ele está apontando no sentido negativo aí do nosso eixo X, tá? Ó, a componente y desse vetor não, tá normalzinha para cima, então não tem que me preocupar se tem um sinal negativo ou não, mas para a componente x essa avaliação vai ser necessária. Maravilha, já pensamos aí na parte talvez inicial mais complicada, que era analisar esse ângulo para fazer a decomposição da força A, mas ainda não desenhamos aqui a força de Carlos, para a qual a gente não tem uma orientação. Então a gente desenha ela aí o mais parecido possível com o desenho da apresentação aí, né, do exercício, e não tem muito o que fazer. Podemos dizer que essa força é uma força, forma um ângulo φ com o eixo x positivo, porque nós vamos precisar de alguma forma trabalhar com as componentes x e y dessa força. Ela também vai ter a sua componente x e a sua componente y. Tá? E agora nós temos tudo de informação que nós temos até agora desse exercício. Tá? O que nós podemos fazer com isso? Bom, é um exercício que está situado, né, o exercício 6, está bem no início aí dos exercícios da nossa lista. Tá? Então, ele simplesmente está nos cobrando, testando a nossa capacidade de considerar que a soma desses três vetores forças necessariamente está dando zero. Por quê? Eles estão praticando aí um cabo de guerra, né, meio diferente, com 3 direções aí, porém esse objeto estava parado e ele permanece parado, então não surge uma aceleração, ou seja lá quais forem as forças que estão atuando sobre esse sistema, a somatória dessas forças necessariamente vai ser zero. E nós já construímos aí uma representação onde nós podemos trabalhar simplesmente com as componentes desse vetor, tá? Eu não tenho, por exemplo, qual que é a orientação da força C, só que eu tenho qual que é o módulo dela, tá? Eu não tenho quanto que é o módulo da força B, mas eu tenho a orientação, ela tá para baixo, tá? Então, se eu pensar nisso daqui em termos das suas componentes, a somatória das forças da componente X vai ficar assim, ó, força AX mais força BX mais força CX necessariamente vai dar zero. Por quê? É um cabo de guerra onde o objeto está parado. A nossa componente Y é a força AY mais a força BY mais a força CY. E da mesma forma, né, como o objeto como um todo, o sistema como um todo vai ficar parado, a somatória dessas componentes também vai dar zero. Só que existe uma coisa, uma observação que nós precisamos fazer, que é a seguinte: qual que é a componente X da força da Bárbara, da força B? Tá? Como a força da Bárbara ela é estritamente vertical, ela não tem nada para X, a componente X dessa força ela vale zero.
tá? Então, a força, as componentes x da somatória dessas forças, elas vai se reduzir simplesmente às componentes da força A e da força C, tá? E é a partir dessa informação que nós vamos conseguir determinar quem é φ. Querem ver? Nós não definimos, mas vamos fazer isso agora. Então, de acordo com o ângulo dado, como é que vai ficar as componentes das forças A e C? Bom, vamos considerar primeiro da força A. A componente AX, ó, vocês concordam que ela é adjacente ao ângulo dado, ao ângulo alfa dado? Se ela é adjacente, então ela vai ser cosseno. Então, é o módulo da força A cosseno de alfa. Mas vejam, se eu usar aqui cosseno de alfa como sendo 47, vai dar um número positivo. E lembra que eu disse para vocês que nós temos que a direção da força da componente x ela está apontando no sentido negativo? Então, eu tenho que informar aqui que essa força, na verdade, ela está apontando no sentido negativo. A componente y vai ser FA, então seria o equivalente a essa dimensão aqui, a esse pedaço aqui, né? Então, apontando para cima, oposto ao ângulo alfa, então é o FA seno de alfa, tá? Seno de 47. E podemos fazer o mesmo para a força C. Tá? Se eu chamar isso daqui do ângulo φ, a componente x da força C vai ser adjunto, tá vendo que faz parte do ângulo, adjunto ao ângulo, então também vai ser cosseno, agora nós chamamos de φ, né? E ela está apontando no sentido positivo, então não tem que colocar nenhum sinal, tá? Já está certo, seja lá que ângulo que for, que nós não temos, na verdade nós vamos obter ele, vai dar um número positivo mesmo, desenho bem representado vai me trazer essa informação, certo? E a componente y vai ser o módulo da força C, como ela é oposto, ela é esse camarada aqui, ó, tá? Vai ser FC seno do φ aqui, que nós vamos descobrir quem que ele é. Por que eu disse que agora nós vamos usar essas informações para calcular o ângulo φ? Porque, como nós vimos, a componente x da força B é zero. Assim, a componente x dessa somatória dessas forças vai ficar assim, ó. FAX é igual a menos FCX. Tá? Então, a componente x da força A é igual a menos a componente x da força C. A componente x da força A é menos FA cosseno de alfa, que é 47 graus, e que é igual a menos FC, FCX, né? Que é FC cosseno, vou escrever errado aqui, cosseno de φ, que é o que eu quero saber, porque o módulo de FA eu tenho, o módulo de FC eu também tenho, tá joia? Cosseno de 47 eu tiro na calculadora, e exatamente quem eu vou descobrir é quem é cosseno de φ, e com isso, quem é φ. Quanto que vale esse ângulo do φ da orientação da força do Carlos, certo? Maravilha. Vejam que eu tenho dos dois lados da igualdade um sinal de menos, então é óbvio que eu vou me livrar deles, vão ficar todo mundo positivo, mais fácil a gente trabalhar, né? E vamos começar a isolar aqui o cosseno de φ. Cosseno de φ, então, ele vai ser a força A cosseno de 47 dividido pela força C. Vamos substituir pelos valores? A força A, nós tínhamos lá denunciado, vou puxar aqui, ó, vamos ver até onde vocês enxergam, que vale 220 newtons. Cosseno do 47, nós vamos jogar direto na calculadora, eu não vou pôr o número aqui, vai ser alguma coisa um pouquinho maior que raiz de 2 sobre 2, né?
dividido pela força em C, cujo módulo é 170 newtons. Bem, então vamos lá. 220 vezes cosseno de 47. Nunca se esqueçam de conferir se sua calculadora está com degree aqui, né? No grau aqui, tá? Isso dá 150,03, tá? Dividido por 170, que é a força do Carlos. Aqui eu encontrei 0,88. Então, esse é o valor do cosseno de φ. Para eu calcular o φ, eu tenho que calcular o inverso do cosseno, né, de 0,88. Tá? No meu caso, eu já estou com esse número aqui na calculadora, eu só vou colocar aqui, ó, inverso do cosseno e vou pedir. E aí, para mim, eu encontrei um ângulo de 28,04 graus, eu vou usar apenas 28 graus. Tá joia? Então, esse é o ângulo φ que nós encontramos da força em Carlos, tá? Nós não tínhamos essa informação, nós precisamos obter, nós precisamos calcular ela. E agora, tendo qual que é esse ângulo, agora sim eu consigo calcular qual é o valor da componente y da força de Carlos, porque eu tenho qual que é a componente y da força de A, porque eu tenho o módulo e tenho o ângulo, tá? E quando eu isolo a força BY, que é a força B, porque toda a força de Bárbara está no eixo Y, nós vamos conseguir encontrar quanto que vale a força de Bárbara, que é o que o enunciado está pedindo, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos pegar agora as componentes Y, vamos isolar a força B, tá? Vou até tirar o subíndice, porque ela é soberana, ela é absoluta, é a única força que nós temos da Bárbara, ela está em Y, poderia manter, tá? Mas só para diminuir aí um subíndice. E vou passar FAY e FCY para o outro lado da igualdade. Tá? Substituindo quem são FAY e FCY, vai ficar assim, ó. FAY, nós calculamos, FA seno de 47 graus, tá? Não esqueçam do menos de ter passado do lado esquerdo para o lado direito, tá? Porque, como nós podemos ver também, a força B está contando para baixo, então eu tenho que encontrar aí um valor negativo, tá? Menos a força CY, que vai ser quem? A força C seno de 28 graus, que nós calculamos. Tá já? Então, vamos lá. A força B vai ser menos força A 220 seno de 47, menos a força C 170 graus, seno de 28, tá? Substituindo na calculadora, menos 220 vezes seno de 47, menos 170 vezes seno de 28, né? E eu encontrei aqui que o módulo da força dá 240,7 newtons. Então, esse é o módulo da força de Bárbara, tá bom? Ou aproximadamente 241 newtons, tá bem? Então, a maioria dos exercícios serão assim, você não vai ter todas as respostas na sua mão. Muitas você vai ter que acabar fabricando, você vai ter que lembrar de um passo ou de outro para poder conseguir ter todos os dados que você precisa em mão
para resolver esse problema. Nesse caso, estava nos faltando um ângulo para chegar na resposta final, tá? Mas se você respirar, se acalmar e procurar, você vai entender que pelo enunciado você vai conseguir suprir qualquer coisa que esteja faltando para resolver o problema. Beleza? Então tá jóia. O exercício 12 do capítulo 5. Ele é um exercício que, de acordo com o grau de avaliação de dificuldade, é alto, tá? O nível de dificuldade que o Halliday apresenta em seus exercícios é medido pelo número de bolinhas do lado do número. Esse, no caso, é um exercício de 3 bolinhas. Ele é um exercício muito útil, porque ele vai nos ajudar a treinar nossa análise de gráfico, tá? E tem uma certa dificuldade inicial que espero conseguir deixar claro para vocês, e não fique dúvida como que nós podemos resolver, então, esses tipos de problemas que você pode encontrar outros aí na nossa lista, tá joia? Então, ele fala o seguinte: duas forças horizontais, F1 e F2, agem sobre um disco de 4 kg que desliza sem atrito sobre o gelo. Então, nesse capítulo, acho que nós não vamos fazer nenhum exercício com atrito, então esse aqui só está deixando bem claro, enunciado isso, né? Sem atrito, sobre o gelo. Então, não é uma força que nós vamos ter que considerar por enquanto. No qual, nesse gelo, nessa pista de gelo, foi desenhado um sistema de coordenadas x e y. A força F1 aponta no sentido positivo do eixo x e tem módulo 7 newtons. O que significa isso? Significa que a força F1 necessariamente ela está na horizontal, se eu pensar no eixo x na horizontal aí, tá? E toda a componente dela é na componente x. Tá? Por outro lado, quando ele fala da força 2, isso não vai ser deixado claro, na verdade, diferente disso. Então, ele fala assim, ó, a força F1 aponta no sentido positivo do eixo x e tem módulo 7 newtons. Por outro lado, a força F2 tem um módulo 9 newtons. A figura 5.32 mostra a componente Vx da velocidade do disco em função do tempo. E aí ele pergunta, e é isso que me diz que a força F2 não está alinhada, não está paralela à força F1, porque a questão é exatamente essa. Qual é o ângulo entre as orientações constantes das forças F1 e F2? Tá? Então ele está perguntando o seguinte: qual é o ângulo entre F1 e F2? Necessariamente dizendo, então, que provavelmente eles não estão paralelos, a não ser que o cálculo, de alguma forma, me leve a encontrar uma força F igual a uma força F2 paralela à força F1, tá? Mas já digo para vocês que não é o que vai acontecer. Bom, vamos então imaginar aqui de novo, a gente considera aí o nosso eixo, né? Então esse daqui é o exercício 5.12, tá? Nona edição do Halliday, e eu vou considerar então um sisteminha de eixo, tá? Só para desenhar aqui nosso disco. Aqui. X e Y. Então, nós temos um disco. Nós vamos representar esse disco por um ponto. Lembra que nós não precisamos nos preocupar, a princípio, com as dimensões do objeto. Já falaram para nós, o enunciado diz para nós, que existe uma força F1 que ela atua ao longo do eixo X. Certo? E é isso que nós estamos apresentando aqui. Essa força F1, ela está alinhada com o X, então só tem componente X, tá? Porém, ele quer saber para uma força F2, qual eu não sei que ângulo ela forma aí com o nosso sistema de eixo, então eu não sei que ângulo ela forma com F1, vamos chamar bom e velho θ, tá?
qual é o ângulo que ela forma com essa força F2. Acontece que ele não dá muita informação mais sobre isso, além dos modos dessa força. Então ele fala assim, que a massa do disco é 4 kg. Ele fala que o módulo da força F1 é 7 newtons. E que o módulo da força F2 é 9 newtons. Tá? Mas ele não fala mais nada de orientação dessa força F2. Tá? Por outro lado, ele fala como é que está acontecendo a variação da velocidade, só que no eixo X. É isso que esse gráfico está nos mostrando. Tá? Então, aqui ó, nós temos como a velocidade está variando em função do tempo, uma vez que existem forças atuando sobre ele, e aí isso aqui já é interessante. Também não necessariamente, né, acho que nem daria, na verdade. É bom, em relação ao X sim, mas seja lá o que aconteça, quando eu somar essa força F1 e F2, lembra que dessa forma que nós representamos aqui é só para representar. Eu não sei se realmente é essa a orientação do ângulo θ. Elas poderiam estar opostas, elas poderiam estar com, sei lá, um ângulo um pouquinho diferente, e aí, de alguma forma, a componente X da força F2 ter a mesma intensidade que a força F1. Se isso acontecesse, a diferença entre F1 e a componente X da força F2 daria 0. E aí, necessariamente, a aceleração ao longo desse X seria 0. Então, o gráfico da velocidade não seria esse. Vocês estão entendendo? Tá? Então, esse gráfico me diz o seguinte, que a força... a somatória das forças F1 e F2 me produz ainda alguma força que tem componente X positiva, tá? Então, isso é bacana. Então, eu já consigo concluir que, bom, para que a soma de F1 e F2 seja positivo, necessariamente eu tenho que ter essa força no primeiro quadrante do nosso sistema de eixos ali, tá? Porque somente uma força apontando no sentido positivo do eixo X vai ter uma aceleração positiva. E é isso que esse gráfico me informa. Eu não tenho uma velocidade aumentando. Se a velocidade está aumentando, indo do negativo para o positivo, que é o caso que ele está mostrando aqui, mas a velocidade está aumentando, a aceleração é positiva. Tá bem? Então, como a velocidade ela é a variação da... como a aceleração ela é a variação da velocidade no tempo, se eu conseguir medir qual está sendo a velocidade, a variação da velocidade no tempo é a aceleração, tá? Então, a partir do gráfico, eu pego como ele está variando linearmente, significa que a aceleração ela é constante. Tá? Então, para quaisquer pontos que seja possível tirar um número, tirar uma informação aqui, eu consigo calcular qual que é a aceleração. Deixa eu tentar representar isso de uma melhor forma. Tá? Então, aqui eu tenho agora um gráfico da velocidade x em função do tempo. Tá? Vamos pegar aqui alguns pontos. Ponto 1, ponto 2... ponto 3, tá? Aí aqui no eixo Y eu vou ter menos 2, menos 4, eu vou ter aqui 2, 4, tá? Onde basicamente aqui eu tenho uma linha, eu tenho uma outra linha, tá? E eu tenho os encontros desses pontos aí, né? Em algumas situações. Então, por exemplo, aqui no menos 1, né? É onde ele encontra com o 1, tá? Esse aqui é um ponto. Vou desenhar um aqui de novo. Tá bem? Para não ficar rabiscado por cima, né, do nosso ponto. Eu tenho, por exemplo, aqui que em t igual a 0, a velocidade ela era menos 4.
tá? Vamos pegar aqui os mais óbvios, tá? Em t igual a 3, eu tenho mais 5. Vocês estão me entendendo? Por que que eu sei isso, tá? Ó, porque eu tenho uma linhazinha entre os números. Então, isso aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5. E o 5 está batendo aqui como 3, tá? Então, eu poderia medir a seguinte variação de velocidade, tá? Se eu considerar aqui como sendo a velocidade 0, e essa aqui sendo a velocidade final, tá? Então, eu tenho que a velocidade final é 5 metros por segundo, né? No eixo X. A velocidade inicial era menos 4 metros por segundo. Muita atenção, pessoal, com as unidades, tá? Não vão se esquecer de usar as unidades para quando vocês tiverem as respostas finais, principalmente. Às vezes é útil você ir carregando para não ter dúvida também, mas principalmente na resposta final tem que ter unidade, tá? Então, quando t era 0, a velocidade era menos 4. Para t igual a 3 segundos, a velocidade é 5 metros por segundo, tá? Então, se para uma aceleração constante eu posso simplesmente calcular uma variação da velocidade no tempo, tá joia? Vai acabar sendo a aceleração média, né? Nesse caso também é a aceleração instantânea, porque essa é uma aceleração constante durante todo o movimento, tá? Então, a variação da velocidade, que vai ser ΔV, que é V final menos V inicial, V depois menos V antes, vai ser 5 menos 4, dividido por 3 menos 0. Tá? Com isso, eu vou ter 5 menos 4 é 5 mais 4, que vai dar 9. 9 dividido por 3, ou 3 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração que essa velocidade me dá, a componente x dessa aceleração, muito importante, tá? Porque como eu estou medindo qual que é a variação da velocidade no eixo x, essa aceleração que nós estamos calculando aqui é uma aceleração do eixo x também, da componente x, tá? Porque eu não tenho informações do eixo y, né? Pelo menos por enquanto. Eu poderia obter, né? Mas o que este gráfico da velocidade variando em x me traz é a componente x da aceleração, tá certo? Então, a aceleração em x ela equivale a 3 metros por segundo. Bom, o que eu posso concluir? Que quando eu somo as componentes x, F2x mais F1x, que no caso é o próprio F1, isso vai me produzir uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado no meu disco de 4 kg. Que, professor, o que está falando? Vamos escrever isso matematicamente, tá? Quando eu somo a componente x da força F1 mais a componente x da força F2, isso vai me resultar que o meu objeto que tem massa m vai ser acelerado com uma aceleração x, tá? Da componente x, que é o que nós acabamos de obter aqui, tá? Agora, se nós estamos usando para representar a força F2 um ângulo θ, nós vimos que tem que ser, espero que vocês tenham entendido que ele tem que ser nesse quadrante, né? Talvez não com esse tamanho aí, mas pelo menos nesse quadrante, para que a somatória dessas forças seja positiva. E essa informação nós tiramos aqui do nossa curva da variação da velocidade no tempo, né? Então, necessariamente, a somatória dessas forças ela tem que ser positiva, tá? Então, a hora que eu fizer a somatória dessas forças, necessariamente, pelo menos da componente x, né? Aqui no eixo x, isso daqui ali é verdadeiro, tá? Com esse jeito que nós representamos, né? θ, F2, né? Quanto que vai ser, como é que fica a componente x da força
F2, tá? F2x. Ele é o quê? Ele não está junto ao ângulo que nós escolhemos para representar? Então, ele é cosseno, tá? Então, F2x vai ser F2 cosseno deste ângulo θ que nós queremos saber, porque essa é a orientação da força F2, tá? Então, agora, essa soma dessas componentes x das forças que nós temos vai ser F1 mais F2 cosseno θ igual a massa do disco vezes a aceleração com que o disco está se movendo no eixo x. A força F1, o módulo eu tenho. O módulo da força F2 eu tenho. O que eu não tenho é o ângulo θ para eu calcular esse cosseno, porque a massa do disco eu tenho e a aceleração com que ele está mudando a velocidade no eixo x eu tenho, que nós calculamos. Então, o que eu quero calcular é exatamente esse termo aqui. Tá? Então, para isso, eu vou começar a isolar ele. Eu passo o F1, que está desse lado da igualdade, para o lado de lá, e vai ficar assim, ó. Cosseno de θ vai ser a massa do disco vezes a aceleração no eixo x, menos a força F1, dividido, como o F2 está multiplicando o cosseno θ e eu quero isolar o cosseno θ, eu já vou passar ela dividindo aqui. Tá? Vamos substituir os valores, porque todos eu tenho. A massa é 4 kg. A aceleração, nós calculamos, vale 3. A força F1, ela me dá menos 7. Tá? E a força F2 vale 9. Então, vamos ver o que nós vamos encontrar. Então, eu tenho lá, ó, 4 vezes 3 é 12, né? Menos 7... dividido por 9, tá? E eu encontrei que o cosseno desse ângulo, que eu ainda não sei quanto que é, vale 0,5555555. Posso parar no 6 aqui, porque no 5 arredonda para cima, né, pessoal? Então, o ângulo θ, que é o que eu quero saber, que é a orientação da força F2, vai ser o inverso deste valor aí. E eu encontro 56,25 graus. Tá joia? Então, o grande desafio aqui era você entender que eu podia considerar, tirar a informação que eu tenho no gráfico. E a informação que eu tenho no gráfico é que a velocidade x está variando uniformemente, tá? Por isso que ela forma uma reta, né? A variação da velocidade uniforme. Se a variação da velocidade uniforme significa que a aceleração é constante. Esse tipo de inclinação de reta me diz que a aceleração ela é positiva, porque ela está com a inclinação para cima, tá? Então, isso me ajuda a fazer uma melhor análise, uma melhor interpretação de como estão posicionadas as forças, tá? Quando eu suponho, então, que esse ângulo θ é parecido com essa situação, tá? Para que eu tenha as componentes x, F1 e F2x, elas deem uma componente positiva, né? Condizente com o gráfico da variação da velocidade, tá? Eu consigo decompor, então, a força F2, mesmo sem saber qual que é esse ângulo, mas eu considero que seja, então, cosseno θ em relação ao ângulo escolhido, né? E aí, a partir da inclinação do gráfico da velocidade, nós podemos calcular qual que era a aceleração com que a velocidade estava variando em x, tá? E a gente sabia que necessariamente a soma das forças em x estava me dando a massa vezes essa aceleração em x. Tá ok? F1 é dado, F2 cosseno θ, só não sei quem é o cosseno θ. Quando nós isolamos, nós conseguimos encontrar, então, que o ângulo, a orientação da força F2 em relação à força F2, em relação à força F1, é de 56,25 graus. Tá joia?
Então, lembrem-se, né, umas coisas importantes é que a gente só vai tirar informações do gráficos de pontos exatos. Por exemplo, não poderia tirar informação desse ponto aqui, vocês entendem? Ah, mas tá passando em menos 2, tá, mas eu não sei quanto que é em x. Ó, aqui eu sei que é menos 1 e 1. Tá? Aqui eu sei que é 0 e menos 4, tá? E assim por diante. Aqui eu também não poderia usar, aqui eu também não poderia usar, tá? Essa é uma forma muito importante de você analisar corretamente como tirar dados dos gráficos. Os gráficos, eles tendem a ajudar, só você saber fazer isso, tá bom? Maravilha! Esse exercício é isso daí. Qualquer dúvida, não deixem de perguntar. Resolver o exercício 5.17, onde esse exercício ele envolve não apenas um tipo de força, né, dos exemplos que nós vimos aí do capítulo 5, mas vários tipos de forças. E também um caso muito particular, muito utilizado, que é o caso de plano inclinado. E eu quero tentar mostrar para vocês uma forma de você determinar corretamente qual é o ângulo necessário para fazer a decomposição, tá? Bom, já dei uma dica de o que nós temos que fazer para resolver esse problema. Agora vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, tá joia. Então, o enunciado diz assim: na figura 5.36, que é essa figura aqui do nosso plano inclinado, né? A gente tem um bloco amarrado por uma corda sobre um plano inclinado sem atrito. Tá vendo que ele fala na figura? Ele vai insistir isso no texto. Mas é importante a gente ter essa noção que, por enquanto, nós não vamos estar considerando a força de atrito, tá? Então, na figura 5.36, a massa do bloco é 8,5 kg. Então, o que nós fazemos? A gente vai anotando as informações que vão sendo passadas para nós, né? Então, esse é o exercício 5.17. E uma das informações que ele fala para nós é que eu tenho um bloco que tem massa 8,5 kg. Ele fala qual que é o ângulo da inclinação desse nosso plano inclinado, tá? E é um ângulo que ele fala que é o ângulo θ e vale 30 graus. Maravilha. Determine a tensão na corda, B, a força normal que age sobre o bloco, e C, determine o módulo da aceleração do bloco se a corda for cortada, tá? Então, como é sem atrito, a gente imagina que se cortar a corda, o objeto vai descer com uma certa aceleração, tá? Então, por ser um plano inclinado, algumas coisas vão ficar diferentes, tá? Vamos começar aqui tentando representar, vamos refazer esse desenho, tá? Então, eu tenho... deixa eu pegar mais uma corzinha que eu tenho aqui. Então, vamos desenhar. Tentar fazer o maior possível para que vocês possam enxergar. Então, aqui eu tenho a base e o plano inclinado. Tá joia? Vamos pôr aqui que é a continuação, que é a parede onde a corda está presa. Certo? Maravilha. Agora, vamos adicionar aqui o bloco. O bloco tem massa M, 8,5 kg, tá? E ele está preso aqui por uma corda esticada nessa parede, certo? Ótimo, maravilha. Já temos aí o desenho igual a gente tem ali no... Foi falado para nós que esse ângulo aqui é um ângulo θ que vale 30 graus, tá? Primeira coisa que nós devemos fazer quando a gente tem o desenho em mão, é desenhar o nosso diagrama
de forças. Tá? Quais as forças que estão atuando aí sobre o bloco, que é o objeto que nós estamos querendo saber o que está acontecendo com ele. Tá? Então, a gente começa pelas forças fundamentais. A primeira dela é, por exemplo, esse objeto está na Terra, está próximo à superfície da Terra. Então, ele está sendo atraído verticalmente para baixo em direção ao centro da Terra. Então, a gente vai lá e coloca a força peso, a força da gravidade. Né? Então, aonde que eu desenho? Geralmente a gente pensa nesses objetos aí, nós não vamos considerar as dimensões dele. Então a gente imagina um ponto e faz a consideração das forças que estão atuando sobre esse objeto, como se estivessem atuando nesse ponto. Tá? Então, geralmente a gente escolhe no centro desse objeto, no mais simétrico possível, se for um objeto que tem forma, tá? Mas geralmente vai estar no centro aí, quando for um cubo, uma caixa. E aí, a força da gravidade, ela aponta sempre verticalmente para baixo, tá? Então, esta aqui é a força da gravidade, força-peso, de acordo com o que você achar mais fácil representar aí, tá bem? Maravilha. Qual outra força que está bem clara que nós temos aí? Nós temos a tração, a tração que está segurando o bloquinho aí pendurado, de tal forma que ele não escorrega no nosso plano inclinado abaixo, né? Então, a tração, ela vai estar atuando nessa direção aqui devido à corda. Todos concordam? Tá? Então, aqui eu tenho a tração, tá? Maravilha. E outra força que nós temos, que também é importante, é a força normal, porque esse objeto ele está apoiado em uma superfície, né? E essa superfície ela é inclinada. Então, não vamos falar nesse instante qual é a intensidade dessa força normal. Vamos simplesmente lembrar que a força normal ela é sempre perpendicular ao ponto de apoio, ao ponto de contato do objeto com a superfície. Ou seja, se essa aqui é a superfície, a força ela vai ser sempre perpendicular a essa superfície. Então, no caso, nós podemos desenhar aqui a força normal dessa forma, independente de qual que é essa intensidade. Essa é a direção dela, sempre perpendicular à superfície. E a gente desenha o nosso ponto que nós estamos usando para representar aí a força gravitacional. Certo? Faz sentido, tá? Algumas vezes vai aparecer aqui, ao invés de força gravitacional, FG, aparecer o P de peso, que a gente viu que, na maioria dos casos, a gente vai poder considerar iguais. Aqui, ao invés de força normal, FN, às vezes vai aparecer só um N, tá? Então, fiquem atentos aí que vocês podem usar algumas formas diferentes de representar essas forças aí, tá? A princípio, nós vamos usar assim, mas pode aparecer e você pode usar de outras formas. Então, estas são as forças fundamentais que estão atuando sobre o objeto. Agora eu estou vendo que essa minha força gravitacional não está muito vertical, né? Mas deu para vocês entenderem. Vocês imaginem que ele está assim, bem na vertical, indo para baixo mesmo, tá? Bom, por que eu falo que essas são as forças fundamentais? Acontece que, por exemplo, a força normal, ok, está de uma forma fácil de eu considerar em relação ao movimento que pode ou não acontecer nesse bloco sobre essa superfície inclinada. A tração também, só que a força gravitacional não, tá? Porque o movimento ele vai ocorrer provavelmente nessa direção, nessa orientação, na orientação do seu plano inclinado. E a força gravitacional, ela não está descrita de uma forma que acompanha essa inclinação. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos imaginar que eu tenho um eixo XY que acompanha a orientação dessa superfície inclinada, tá? Sendo aqui o eixo Y e aqui o eixo X, certo?
Então, agora, se eu tenho esse meu eixo imaginário acompanhando a superfície inclinada, eu posso pegar essa força gravitacional e decompor ela. Então, agora, essa força gravitacional, se eu tracejar aqui e imaginar a decomposição dela nesse nosso eixo Y, eu vou ter a componente Y da força gravitacional, tá? É um GY aqui, eu sei que às vezes talvez fique pequeno, principalmente se você estiver no celular, mas é a força gravitacional, né, na direção Y, tá? Por outro lado, eu também vou ter a componente X dessa força gravitacional alinhada aqui com o que nós definimos no sentido do nosso eixo, tá? Então, essa daqui é a força gravitacional em X, é a decomposição dela. Porém, se você observar, você vai ver que, na verdade, nós não temos um ângulo, né, explícito para poder fazer essa decomposição, que eu quero dizer, FGX vai ser seno ou cosseno, e qual é o ângulo que eu vou utilizar, tá? Aí eu tenho uma técnica que eu vou tentar explicar para vocês. Para você tentar descobrir qual que é o ângulo, você pega uma informação dada, no caso ele deu para a gente aqui o ângulo θ, 30 graus, do nosso plano inclinado, e vai tentar transpor para essa nossa figura para saber qual que é o ângulo que eu uso para fazer a decomposição. Ah, professor, é fácil, eu sei fazer. Não tem problema, você pode sempre usar a sua forma que você aprendeu a fazer. Eu vou ensinar uma, caso você ainda não saiba como fazer esse tipo de análise, tá? Ele consiste da seguinte maneira. A gente vai pegar as linhas que formam o ângulo o ângulo dado pelo problema, no caso essa base aqui desse nossa rampa e a rampa em si, tá? E eu vou imaginar, eu vou acompanhar e vou tentar escrever aonde que essas linhas são perpendiculares seja as componentes da força que eu quero decompor, né? Seja o FGX, seja o FGY, ou até mesmo a hipotenusa, né? No caso, o módulo dessa força, tá? Deixa eu ver se fica um pouco mais claro se eu colocar na prática. Por exemplo, vocês concordam que se eu imaginar aqui para a força gravitacional uma linha, né, que continuaria ela, né, só para eu saber qual que é a orientação dela em relação a essa linha de base da nossa rampa. Vocês concordam que essa linha ela é perpendicular a essa base aqui? Então, o que a gente faz? A gente vai marcar que linha é perpendicular à sua parceira, tá? Qual linha do nosso plano inclinado é perpendicular a alguma das componentes da força ou a força em si. O que eu quero dizer? A força gravitacional, ela não é perpendicular a essa linha de base, tá? Uma linha horizontal que forma a base aí da sua rampa vai ser sempre perpendicular a uma linha vertical, no caso representada pela força gravitacional. Quando eu encontro quem é perpendicular a quem, eu faço uma marquinha. Então, por exemplo, vou fazer um risquinho aqui nessa linha e vou fazer um risquinho nessa linha para dizer que elas são parzinhos. Tá joia? Vamos ver outro lugar em onde que essa situação acontece. Essa linha aqui, ela vai ser perpendicular à componente Y da força gravitacional. Vocês conseguem enxergar isso? Então, a linha inclinada, ela é perpendicular à componente Y da força gravitacional. Então, eu novamente faço uma marquinha nesse parzinho. Vou fazer uma marquinha diferente, fazer duas linhas. Ó. E agora, o que a gente percebe? Que o nosso ângulo θ é formado pelo encontro dessa linha que tem uma marquinha com essa outra linha que tem duas marquinhas. Tá? E essas outras
marcações que nós fizemos aqui nos nossos vetores, significa que elas são perpendiculares a essas marcas que nós tínhamos aqui do nosso plano inclinado. Tá? Então, necessariamente, como elas são perpendiculares, né, por princípio de transposição de triângulos, o encontro desse parzinho aqui nos nossos vetores vai formar o mesmo ângulo θ que eu tenho aqui. Ou seja, esse ângulo aqui também vale θ. Não sei se ficou claro, talvez a gente vai ter mais exercícios para frente para resolver e demonstrar isso de novo, tá? Então, eu imagino as linhas se interceptando, tá? E aí eu vejo, quando elas se interceptam, quem que é perpendicular a quem. No caso, eu percebi que essa base é perpendicular à força gravitacional e eu percebi que a nossa inclinação é perpendicular à componente y da força gravitacional. Quando a gente faz as marquinhas respectivamente a quem é perpendicular a quem, eu consigo encontrar quais são os parzinhos, tá? E aí, necessariamente, se esse parzinho tem um ângulo de θ, no caso, para esse exercício 30 graus entre eles, esse parzinho também vai ser o camarada que vai ter um ângulo de 30 graus, o θ igual. Tá joia? Como eu disse, existem outras formas de você determinar isso, tá? E você pode usar a sua técnica. Essa é uma, tá? Espero que tenha ficado claro. Senão, vocês podem perguntar e eu tento explicar de uma outra forma isso daí, tá joia? Bom, agora que eu sei que esse aqui é o ângulo θ, agora eu posso decompor a força Fgx e a força Fgy, tá? A força Fgx é esse camarada aqui, que está aqui, se eu transpor, né, se eu imaginar a transposição aqui, ele está oposto ao ângulo θ que nós encontramos, tá? E é isso que eu quero reforçar com vocês. Eu quero que vocês sempre lembrem que seno de um certo ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E que o cosseno de um certo ângulo vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? É isso que é bom vocês terem fixado na mente de vocês. Eu não quero que vocês sempre decorem, que vocês sempre achem, se eu for decompor para x é cosseno, se eu for decompor para y é sempre seno, tá? Não é isso. Nesse caso, é o caso contrário, porque a componente x, o Fgx, ele é oposto ao ângulo dado. Então, a Fgx vai ser Fg seno de θ. É um caso que não é o que nós estamos mais acostumados a encontrar. Não é o vício que eu quero que vocês tenham. Tá bem? Então, agora, o Fgy, ele é adjacente ao ângulo dado. Então, Fgy vai ser o Fg cosseno de θ. Tá joia? Então, sempre façam os desenhos, façam os diagramas de força e analisem, tá? Não é sempre que a decomposição para x vai ser cosseno, não é sempre que a decomposição para y vai ser seno. Você tem que analisar. Tá bom? Então, a letra A da questão, ele quer saber qual que é a tensão na corda. E agora eu tenho condições de informar isso para ele, tá? Porque quem é que está puxando o bloco para baixo? Professor, é a força gravitacional, certo. Mas como ele tem um apoio da nossa superfície inclinada, a corda não está sentindo toda a força, peso, força gravitacional puxando ele para baixo. É só você pensar o seguinte: se eu pego um objeto e amarro ele numa corda e deixo ele pendurado na corda, nesse caso, a tensão que a corda vai sentir, sim, vai ser igual à força gravitacional. Agora, se eu faço uma força que apoia esse objeto, eu alivio a tensão na corda. E é isso que o plano inclinado está fazendo, tá? Quanto que está sendo aliviado? Só está sobrando, só tem a componente x dessa nossa decomposição puxando o nosso bloco para baixo, fazendo tensão na corda. Tá joia? Então, aqui na letra A, para eu saber quanto da tensão, ele vai ser
a componente x da força gravitacional. Tá joia? Como ele está parado, né, eu não tenho lá uma aceleração nesse primeiro momento. Ele está parado. De onde que veio isso daqui? Da somatória das forças em x. Tá? Se eu considerar como sendo positivo subindo o nosso plano inclinado, eu fico que a tração menos a força gravitacional em x, tá? Tá parado esse objeto? Não está variando a velocidade? Então, necessariamente, a somatória dessas forças vai ser igual a zero. Tá já? E aí, quando eu passo esse menos fgx para o lado de lá da igualdade, eu fico com essa expressãozinha, que é o que nós precisamos para resolver esse problema. Tá joia? Então, a tensão vai ser fgx, que é a massa do bloco, vezes a aceleração da gravidade, que é o fg, vezes seno de 30 graus. Tá bem? Então, peguem suas calculadoras, vejam se eu não vou errar, confiram o ângulo que está aí na calculadora de vocês, mais a massa do bloco, 8,5. A aceleração da gravidade, 9,8. Nada de 10, hein, pessoal? Vezes seno de 30. Seno de 30 é o que é meio, né? Esse eu sei de cor, mas não assim, vou jogar tudo na calculadora. 8,5 vezes 9,8 vezes seno de 30 graus. Eu encontrei aqui 41,65, como é uma força, né? Tensão é força, tração é força, newtons, tá? Se você for olhar a resposta lá no livro, você vai encontrar uma força de 42 newtons, que é a aproximação de 41,5 newtons, tá já? Então, 41,65 ou 42 newtons é a letra A desse nosso problema, tá? Maravilha! Na letra B, ele pergunta qual que é a força normal que age sobre o bloco. Então, novamente, é a mesma ideia. E aquele vício que eu quero que vocês percam. Nem sempre a força normal é igual à força gravitacional, tá? Se você tiver lá um objeto, uma mesa plana, e aí você coloca sobre ela um bloco, né, horizontal, bonitinho, tudo alinhado, né, no horizontal, aí sim, a força normal que a caneta está sentindo devido ao suporte da calculadora, da mesa, ela vai ser igual à força gravitacional, vai ter a mesma intensidade. Porém, se isso for inclinado, é a mesma ideia da corda que nós comentamos agora há pouco. Tá? Então, nem toda a pressão da força gravitacional está atuando sobre a superfície inclinada. Então, eu não posso dizer que, nesse caso, a força normal tem a intensidade da força gravitacional. Mas, de acordo aqui com o nosso diagrama de forças, qual que é a componente da força que está pressionando o bloco contra a superfície? É a força, a componente Y da força gravitacional. E como esse bloco não está afundando dentro da superfície, ele está parado. Então, para resolver a letra B, eu vou falar para ele o seguinte: a somatória das forças em Y também é igual a zero. Ou seja, quando eu considerar, por exemplo, para cima como sendo força positiva e para baixo negativa, eu fico assim, que a força normal menos a componente Y da força gravitacional, que é a somatória das forças no eixo Y, isso está sendo zero. Tá? Ou seja, se eu quero saber quanto que é a força normal, nesse caso vai ser igual a componente Y da força gravitacional. Tá? Então vai ser mg cosseno de 30 graus. Não é isso? Porque nesse caso, para o ângulo dado, eu tenho que a componente Y está sendo calculada com Y. Tá? Acho que faltou aqui, né? Força normal. A somatória das forças em Y, que é isso daqui. Quais são as forças que eu tenho em Y? A força normal apontando para cima e a componente Y da força gravitacional aponta para baixo. Quando eu somo isso, pelo objeto estar parado, vai dar zero. Tá bem? Está parado e a sua velocidade não está mudando. Então, isso vai dar zero.
Tá? Então, a força normal é igual à força gravitacional em Y, a componente da força gravitacional em Y. Quando eu passo esse camarada para o lado da igualdade, né? Então, a força normal é a força gravitacional, massa vezes aceleração. Como é a componente Y, nesse caso, deu cosseno de 30, né? Vezes cosseno de 30. Tá? Agora sim, eu posso substituir os valores e determinar quanto que vale. Então, 8,5 vezes 9,8 vezes cosseno de 30 graus. Então, a intensidade, o módulo da força normal vai ser 8,5 vezes 9,8 vezes cosseno de 30 graus. Então, eu encontrei aqui 72,13 newtons, né? Que o livro vai aproximar para 72 newtons, né? Aproximadamente. Então, essa aqui é a letrinha B, tá? Maravilha, deu para entender, gente? Esse exercício é super interessante por causa disso. Ele já tenta desmistificar. Quem é que está puxando o objeto para baixo na superfície? É a força gravitacional? Sim, mas com que intensidade? Depende da inclinação. Tá? A força normal é sempre igual à força gravitacional? Não. Se for um plano inclinado, necessariamente eu tenho que saber qual é a componente da força que está apoiada na superfície. E nesse caso, é só a parte em Y. Tá? A parte em X não está apoiando o objeto sobre a superfície. Então, ele não entra nas considerações. Tá? Maravilha. Na letra C, ele pergunta para a gente o seguinte: qual é o módulo da aceleração do bloco se a corda é cortada? Então, está perguntando o seguinte: corta a corda aqui, tá? Qual é a força que está puxando o objeto para baixo? Professor, é a força gravitacional. Mas, gente, ele está ou não apoiado? Ele está ou não tendo que ser descontado? Sim, é uma superfície inclinada. Ou seja, ele não está caindo com G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas sim a componente dessa aceleração ao longo da superfície da inclinação. Tá joia? Então, a força que está fazendo ele descer é simplesmente a componente X. Tá? Então, quem que é a força que está fazendo agora esse objeto ser acelerado? Neste caso, é a força gravitacional, só que apenas a componente X, tá bem? Então, para eu calcular com que aceleração esse objeto vai descer, tá? Eu tenho que calcular qual que é a componente X da aceleração que ele está descendo. Bom, isso aqui nós já fizemos, né? É mg seno de 30 graus, né? Então, é essa força que está fazendo o objeto ser acelerado para baixo quando eu corto a corda. Tá? Agora ele está livre para escorregar para baixo, porque lembra, não tem atrito. Se é essa situação, ó, eu nem preciso saber qual que é a massa do bloco, tá? E para eu saber qual que é a aceleração com que ele está descendo, é AG seno de 30 graus, 9,8 seno de 30 graus, como nós vimos no exercício anterior, seno de 30 graus vale meio, né? Então, a aceleração é 9,8 vezes meio, né? Que você encontra aí como sendo 4,9 metros por segundo ao quadrado. Certo? Vocês entenderam? Tá? Porque agora, quando eu corto a corda, ele está livre para escorregar para baixo. Com qual força ele está sendo acelerado para baixo? Com que força ele está sendo puxado para baixo? Com a componente X da força gravitacional. Bom, espero que tenha ficado claro esse exercício aí, todas as letras. Caso não tenha, lembre-se de mandar uma dúvida, que eu tento explicar de alguma forma diferente. Ok?
Exercício 5.33 do Halliday, nona edição. Exercício 5.33 é um pouco diferente que às vezes nós encontramos, porque nós temos aí um objeto suspenso por um cabo, né, uma corda, então nós vamos ter a força de tensão, porém, diferente dos casos de equilíbrio, né, como nós vamos entender pelo enunciado do problema, ainda assim o objeto pendurado, o elevador, ele está em movimento, tá? Aí nós vamos ter que interpretar que tipo de movimento é e o que isso acarreta na nossa análise final, né? E como nós vamos considerar a situação desse movimento. Então, vamos lá. Um elevador de carga, ou um elevador e sua carga, tem uma massa total de 1.600 kg. Então, a gente já vai anotando isso aí, né? Aí ele pega e pede, determine a tensão no cabo de sustentação quando o elevador, que estava descendo a 12 metros por segundo, é levado ao repouso com aceleração constante em uma distância de 42 metros. Ou seja, ele já disse para nós que nós temos aí um objeto, um elevador, né, que está em movimento com aceleração constante. Vamos anotar os dados? Então, vamos lá. Esse é o exercício 5.33, tá? E as informações que ele dá para nós é que é um elevador que com carga total, né, seja lá o que tiver dentro dele, tem massa de 1.600 kg. Determine a tensão no cabo de sustentação quando o elevador, que estava descendo a 12 metros por segundo, então se ele estava descendo, é a velocidade inicial que ele tinha, 12 metros por segundo, é levado ao repouso. Então, qual que vai ser a velocidade depois? Qual que vai ser a velocidade final desse movimento que nós estamos analisando? Zero, né? Repouso igual a zero. Com aceleração constante a uma distância de 42 metros. Então, ele estava com 12 metros por segundo, ele vai descendo, sendo desacelerado, porque a velocidade está diminuindo, tá? Então, ele parte de uma altura inicial e desce 42 metros. Então, ele percorre uma altura, uma distância de 42 metros. Ele está numa altura e desce, tá? É isso que o exercício está descrevendo. Além de anotar os dados, uma coisa que nós podemos e devemos fazer é desenhar o nosso diagrama de força. Então, eu tenho aqui o objeto, o elevador, né, com sua carga, e ele está sendo puxado para o centro da Terra, ele está sendo atraído para o centro da Terra pela força gravitacional, mg, massa total vezes a aceleração da gravidade. Porém, ao mesmo tempo, ele está pendurado, ele está sendo suspenso por um cabo que puxa ele na direção oposta, tá? Que, como é uma força aplicada por um cabo, nós chamaremos de tensão, né, ou tração, de tal forma que a ação dessas duas forças, são as únicas forças que estão atuando aí sobre o nosso elevador, é quem vai vai produzir esse movimento descrito, ou seja, um movimento desacelerado, que vai fazer ele parar depois de 42 metros, tá? Então, quando eu aplico a segunda lei de Newton nesse nosso diagrama de forças, eu vou ter o seguinte: a somatória das forças, não vou me preocupar aqui com a notação vetorial, apesar desse movimento estar acontecendo aqui ao longo do eixo Y, né? Mas como as únicas forças que estão atuando estão alinhadas, então a gente não precisa ter esse rigor aí nesse momento, né? A somatória das forças envolvidas, que no caso vai ser
tração menos a força gravitacional, nesse caso não vai ser igual a zero. Por quê? É descrito pelo problema que ele parte de uma velocidade inicial e para. E ele diz que isso acontece com aceleração constante. Tá certo? Então, nós vamos precisar dessas informações. E aí, vamos ver o que nós temos. Nós não temos atração, que é o que o exercício está pedindo. Nós até podemos calcular a força gravitacional, porque tem a massa e a aceleração da gravidade. Essa massa, novamente, é a massa do elevador, né, com a carga que ele tem dentro. E a aceleração é uma coisa que eu não tenho. Porém, eu posso calcular. Por quê? O enunciado está dizendo para mim que ele está partindo de uma certa altura e ele está descendo. Tá? E ele só vai chegar com uma velocidade final igual a zero depois que ele percorrer uma distância de 42 metros. Então, vamos supor que ele está partindo aqui deste ponto inicial e anda nessa direção 42 metros. Significa, então, que se ele está partindo de um ponto mais alto e está indo para um ponto mais baixo, da forma que nós determinamos que sentido positivo é para cima e sentido negativo é para baixo, na verdade, a posição final que gera essa variação de altura de 42 metros é y igual a menos 42 metros, supondo que ele partiu de um y0 igual a zero, seja lá o que for. Poderia ter partido de 82 metros e parado em 40 metros, que seja, tá? Mas essa diferença ia continuar dando menos 42 metros. Nós só estamos supondo que ele está partindo aí de uma altura inicial e está entrando num túnel, tá? Sei lá, tá? Mas poderia muito bem ser aqui 82 menos 40 metros, que é para onde ele vai. Ele ia continuar percorrendo, afundando, indo no sentido negativo 42 metros. Esse sinal ele é muito importante, como vocês vão ver daqui a pouco. Então, vamos analisar o que nós podemos usar para resolver esse problema. Eu tenho variação de velocidade, eu tenho a distância percorrida, né? Inclusive o sentido que aconteceu essa variação dessa posição, mas eu não tenho o tempo. E eu tenho que a aceleração é constante, só que eu não tenho quanto que é esse valor. Qual é a equação no movimento retilíneo uniformemente variado que nós usamos quando a gente tem variação de velocidade e posição, e não o tempo? É a equação de Torricelli. Estou colocando ΔY porque nós estamos falando de uma variação, né, ao longo da vertical, e a gente geralmente coloca o eixo Y nessa história, né, com aquelas condições, tipo acima é positivo, abaixo negativo e assim por diante. Bom, essa é a situação. Agora, se eu quero saber quem que é a aceleração, vamos isolar a aceleração nessa equação aí. Então, vai ficar assim, ó, v ao quadrado está do lado da igualdade, eu vou passar o v0 ao quadrado também para o outro lado da igualdade. Vai ficar v ao quadrado menos v0 ao quadrado dividido por... como eu quero isolar o A, eu tenho que passar o duas vezes ΔY dividindo para aquele camarada ali. Uma coisa importante também que pode ou não fazer falta para a gente é identificar que o movimento ele é para baixo, tá? Então, na verdade, essa velocidade inicial aqui ela é uma velocidade negativa. Nesse caso, nesse primeiro instante, pelo menos, não vai fazer diferença porque essa velocidade vai ser elevada ao quadrado, tá? Mas se a gente fosse resolver de alguma outra forma, provavelmente seria importante a gente levar em consideração que essa velocidade inicial é de um movimento para baixo, então seria menos 12 metros por segundo. Bom, como nós vamos substituir agora os valores, vocês vão ver que isso não importa. Sendo que a velocidade final é zero,
A velocidade inicial é os menos 12, só que como vai ser elevado ao quadrado, esse sinal aqui de dentro ele não vai importar, vai ficar positivo de qualquer forma, apesar do sinal de menos aqui de fora, dividido por 2 vezes ΔY. ΔY é o y depois menos o y antes. Como a gente está dizendo que ele está descendo a partir de um ponto e está indo para baixo, está indo no sentido negativo, sim, ele vai chegar em 42, por exemplo, tendo saído de 0. Tá? Então, esse sinal também é importante. E nós vamos analisar o significado desse sinal nesse nosso problema. Tá? Então, eu fico com menos 12 ao quadrado, então vai dar 144, só que vezes o menos, então fica menos 144. Dividido por menos 42 menos 0, menos 42 vezes 2 é menos 84. Tá? Então, assim, o sinal aqui vai dar uma aceleração positiva, tá? Que é a razão entre 144 e 84, que eu não sei, vou usar a calculadora aqui para calcular. 144 dividido por 84, eu encontrei 1,71 metros por segundo ao quadrado. Tá joia? Positivo. Vamos ver se faz sentido? Se eu estou falando para vocês que o elevador está descendo, então que ele tem uma velocidade negativa, e essa velocidade ela está diminuindo até parar, qual é o sentido que tem que estar aplicando a aceleração? Tem que ser contrário a esse movimento, e é isso que nós observamos. Então, conforme o elevador vai caindo, devido a uma ação extra de uma força que está resistindo a ele cair livremente, né, que no caso é a tração, faz com que ele vá freando, desacelerando até parar. Então, faz sentido que o valor dessa aceleração ele seja positivo. Tá? Então, agora, com a aceleração, eu posso sim calcular quanto que vale a tração que essa corda tem que fazer, que esse cabo tem que fazer, para suportar o peso e ainda descer desacelerando. Tá joia? Então, pegando essa expressão aqui, vai ficar assim, ó. A tração, que é isso que eu quero saber, é igual à força gravitacional. Ela estava como negativa, passei para o lado de lá da igualdade, ficou positiva, mais massa vezes a aceleração. A aceleração é essa que nós calculamos agora. Então, fica mg mais ma. Tá? Então, a tração, substituindo aí os valores que nós temos e que nós calculamos, a massa do elevador 1.600 vezes a aceleração da gravidade 9,8 mais massa do elevador 1.600 vezes a aceleração que está descendo o objeto aí, ou seja, ele tinha a velocidade negativa apontando para baixo, então ele vai sendo freado até parar, né, lá embaixo, através dessa aceleração, tá? Então fica assim, ó, 1.600 vezes 9,8 mais 1.600 vezes 1,71. Então, eu aqui encontrei uma força de 18.416 newtons. Tá? O livro, ele às vezes ele dá uma simplificada na resposta e ele coloca, por exemplo, 1,8 vezes 10 a quarta newton, que é 18.000 newtons, né? E dá um aproximado nesses 416, tá? Mas se você encontrar uma resposta mais completa, assim também não tem problema. Tá joia? Então, esse é um caso onde eu tenho tração, eu tenho uma força puxando para cima devido ao cabo de sustentação, mas mesmo assim ele desce, ele estava com uma velocidade normal, igual quando você está dentro de um elevador, e conforme ele vai descendo, ele vai freando, porque provavelmente chegou no andar que ele queria depois de descer 42 metros, né? Então, a tração que está suportando então, esse movimento é dessa ordem aqui de 18.000 newtons para esse elevador de 1.600 quilos carregado. Tá joia? Maravilha. Qualquer dúvida, só perguntar. Oi.
vocês verem como ficou a figura final. Agora é a vez do exercício 50. Lembrando que eu escolho fazer às vezes os exercícios pares, porque os exercícios ímpares que estão próximos a ele, dos mesmos subtópicos, geralmente usam ferramentas matemáticas ou formas de resolver o problema parecidas com a dele. Então aí você pode usar para estudar a nossa lista lá a partir da resolução desse problema que nós vamos fazer junto, tá? O exercício 50 é aquele caso onde eu tenho blocos conectados por cordas, sendo que alguns estão pendurados e outros está apoiado numa mesa, e eles são ligados por uma corda que passa através de uma roldana, e aí nós temos que analisar qual é o tipo do movimento que está acontecendo para então poder resolver o que o exercício está pedindo, tá? Então vamos lá, vamos para isso, anotando as informações que ele vai passando para a gente e juntando para poder resolver o problema. Vamos lá. Então na figura 546, 3 caixas são conectadas por cordas. Uma das quais dessas cordas passa por uma polia de atrito e massa desprezível. Aquela situação ainda ideal, sem atrito, sem resistência do ar, né? Em que a polia está bem engraxada e aí não dá resistência, tá? As massas das caixas são, vamos anotar. Então, capítulo 5, exercício 50. Massa da caixa A, 30 kg. Massa da caixa B, 40 kg. E massa da caixa C, 10 kg. Quando o conjunto é liberado a partir do repouso, então o sistema estava parado, velocidade inicial igual a 0. Aquela nota que ninguém vai tirar na prova, certo? Partindo do repouso, ele quer saber qual é a tensão da corda que liga B a C. Então, ele quer saber qual é a tensão na corda que está conectando essas duas caixinhas B e C. Professor, a caixa C não está pendurada na caixa B? Então, a única força que a caixa C está causando na B através da corda, então a tensão BC, é a força da gravidade. Não, aí é que está. Ele falou que o sistema agora está solto, então começou a haver um movimento. Se fosse imediatamente antes de soltar, quando está todo mundo fixo, aí sim a tração que a corda, né, entre os blocos B e C está sentindo seria sim a massa da caixinha C. Porém, como não é o caso, eles já estão descendo, o movimento começou a acontecer, é diferente. Então, eu tenho que, em primeiro lugar, definir que movimento que está acontecendo. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, desenhe. Faça um diagrama de força, desenhe o que for possível para deixar bem claro, mesmo que seja repetitivo, não tem problema. Então, aqui a gente tem a bancada. Aqui a gente tem a roldana, também. Vamos desenhar aí os blocos que nós temos. Então, nós temos o bloco de massinha MA, tá? Nós temos o bloco de massa MB, e eu vou distanciar um pouquinho o MB do MC, um pouco diferente da figura, para ficar mais fácil de nós podermos desenhar aqui, tá? Então, eu tenho o bloco de massa MC, tá? Vamos conectar eles pelas cordas. Ok, tá ok, tá ok. Então, essas são as cordinhas, conectando eles, passando pela roldana sem atrito. Olha que roldana bonita, bem desenhada, bem projetada, né? Essa não tem atrito de nenhum.
E aí, o que a gente faz? Desenha para cada um deles o diagrama de força. Tá joia? Então, o que eu tenho? No bloquinho A, eu tenho que ele é puxado para o centro da Terra pela força peso, que aponta para baixo, verticalmente para baixo. E aqui eu poderia colocar a força da gravidade, como a gente tem feito alguns exercícios, mas simplesmente para eliminar subíndices, eu vou chamar aqui de peso dessa vez, tá? Então, esse é o peso do bloco A, tá? Que mais que tem? Esse bloquinho, ele é puxado, então, pela corda, né? Vamos chamar aqui da tração. Essa tração, ela é causada por quem? Pelos blocos B e C. Então, essa é a tração que A sente devido ao bloco BC, tá? Maravilha. Ok. E aqui o bloco B. Quais são as forças que estão atuando sobre o bloco B? O bloco B, ele também sente a força da gravidade, sente a força peso, puxando ele para baixo. Então, de novo, eu vou chamar aqui de peso do bloco B, que aponta para baixo. Por outro lado, ele é puxado para cima pela mesma tração que o bloco A é puxado para baixo, tá? Por que isso acontece? Porque é a situação em que a corda não arrebentou, tá? Quando você estica uma corda, quando você puxa ela pelas suas extremidades, a mesma força que esse aqui está puxando, esse aqui está puxando, terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Então, a intensidade com que a tração da corda conectada ao bloco B está puxando ele para cima é igual à tração que o bloco A está sentindo devido aos outros camaradinhas. Então, é a mesma tração aqui. Joia? E aqui embaixo? Aqui embaixo é o que eu quero saber, tá? Então, eu tenho que o bloco C também está sendo puxado para baixo com a força peso referente à sua massa, tá? Porém, agora, ele é puxado para cima pela tração que o deixa pendurado no bloco B. Tá? Aqui no bloco B, além da força peso puxando para baixo, que mais que tem? Tem a tração do bloco B, que o bloco B sente devido à carga do bloco C. Tá vendo os parzinhos? Respeitando a terceira lei de Newton, tá? Por que eu estou falando dos parzinhos? Porque, obviamente, o bloco C ele está sendo suspenso, ele está sendo carregado pela tração na corda com a mesma intensidade, sentidos opostos que o bloco B está sustentando o bloco C. Tá joia? E aí, quando eu fizer a somatória dessas forças que estão atuando no seu meu sistema, nós vamos ver o que nós vamos encontrar, tá? Agora, veja a seguinte situação. Apesar de que eu tenho que o bloco A está se movendo na horizontal e o bloco B e C está se movendo na vertical, o que poderia nos induzir a considerar uma situação de duas dimensões, não é o caso, tá? Como esse movimento ele acaba sendo vinculado a descrever essa trajetória, esse movimento aqui, apesar de ter a polia, né, que faz essa curva, entre aspas, esse movimento é um movimento que acontece ao longo de uma linha, tá joia? Onde essas forças estão se puxando e fazendo o objeto cair, mas não depende, então, de duas dimensões, tá? Depende só de um alinhamento com as cordas. Porque vamos pensar aqui, ó, a força-peso do bloco A
Para falar bem a verdade, ela não influencia em nada nesse movimento, porque não tem atrito, né? Foi dito então aí que o sistema ainda é sem atrito. Então, ela só foi colocada porque ela faz parte do diagrama de força, mas ela não influencia nada nesse movimento a princípio. Ok? Com essa informação, o que nós temos que fazer, então, é somar todas as forças que estão atuando e sendo responsáveis por movimentar aqui o nosso sistema de 3 bloquinhos. Tá joia? Então, as forças vão ficar assim, ó. Quais são as forças que estão influenciando aqui nesse movimento? Vamos anotar todas, tá? Essa é a forma mais completa. Poderia ter uma forma mais simplificada, que talvez você já aprendeu lá no ensino médio, só que a forma mais completa seria essa daqui. E aí nós podemos, como a gente está tendo um sistema de orientação um pouco não convencional, a gente pode estabelecer um sentido nesse movimento. Em particular, eu vou considerar como sendo positivo tudo que acontece nesse sentido aqui. Tá joia? Ou seja, a tração ABC ela é positiva nessa situação aqui. Tá joia? Quando eu for somar a próxima vez que ela aparece, agora está apontando para cima. Então, menos a tração ABC. Porque é o par, segundo a terceira lei de Newton, né, com a outra extremidade da corda que está segurando os blocos que estão caindo ali. Tá? Quais forças eu tenho mais? Eu tenho a força do peso do bloco B. Quem mais que eu tenho? A força de tração que o bloco B sente devido à carga do bloco C. Tá? Deixa eu só rabiscar essa camada aqui, puxando mais para cima, para a gente não confundir com a nossa equação aqui. Esse aqui é o peso da nossa carga C aqui, tá? Não mistura não. Maravilha. Quem mais que eu tenho? Eu tenho a tração do bloco BC, o parzinho dela, só que agora ele aponta para cima. Tá? É a mesma, porque é a reação de eu puxar a corda numa direção, é a ação dela. Então, é a reação devido à ação de eu puxar a corda numa direção. Né? Quem mais que eu tenho? O peso do bloco C. Tá? Quando eu somo essas forças, eu estou naquela situação em que o sistema de bloco ele está descendo, tá? Então, isso está causando uma aceleração a todo o meu sistema, onde esse emão aqui, ó, é a soma de todas as massas dos blocos. Tá joia? Tá ok? Agora, nós simplesmente fizemos o mais completo possível, tá? Para vocês entenderem como que cada uma dessas forças entra na nossa análise do diagrama de forças. Mas como elas são os opostos, a ação e a reação, aqui elas se anulam, elas se cortam neste primeiro momento. Tá? Mas provavelmente não está querendo saber qual que é a tração BC? Sim, só que não é nesse momento que nós vamos obter ela. Tá? Nós vamos ter que resolver a situação primeiro para depois poder encontrar como é que vai ficar então a tração BC. O que sobrou nessa situação? Então sobrou o peso de B mais o peso de C, ó, peso de B, peso de C, sendo igual a somatória das massas dos meus blocos que formam o meu sistema, que está descendo então acelerado, porque não é aquela situação em que eles estão parados, é aquela situação em que o movimento começou, eles estão caindo. Então, ó, o peso do bloco B e do bloco C eu posso calcular, porque estamos na Terra, aceleração da gravidade 9,8, as massas de cada um dos termos eu tenho. Então, para eu saber com que aceleração o sistema está descendo, na verdade eu tenho que passar essa somatória das massas dividindo a somatória dos pesos aqui. Então, é a massa do bloco B vezes a aceleração da gravidade, a massa do bloco C vezes a aceleração da gravidade,
dividido pela somatória das somas de todos os blocos, que é o meu sistema, a massa do sistema. Então, vamos substituir lá. Ó. Massa do bloco B, 40, vezes 9,8, mais massa do bloco C, 10, vezes 9,8, dividido pela soma das massas de todos os blocos, 30 mais 40 mais 10. Então, a aceleração que o sistema está sentindo devido a ter dois bloquinhos pendurados aí, preso a todo o sistema, vai ser o seguinte, 40 vezes 9,8 mais 10 vezes 9,8 igual, dividido por 30 mais 40, 70 mais 10, 80. 6.125 6,125 metros por segundo ao quadrado. Então, eles também não estão caindo com a aceleração da gravidade, porque eu tenho o bloquinho A, que não está caindo em queda, não está em movimento de queda livre, por assim dizer, né? Se tivesse todo mundo pendurado, né, caindo, né, um conectado ao outro e caindo todo mundo junto, ia cair com 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Mas como o A ele está aqui na horizontal, está sendo puxado pela força da soma dos pesos B e C, então eles descem com uma aceleração diferente de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, eles descem com esses 6,125 metros por segundo ao quadrado, porque o A ele oferece uma resistência para essa queda. Tá joia? Agora, como é que eu faço para saber qual que é a tração que o bloco, a corda entre os blocos B e C desce? Eu vou analisar como é que está o movimento aqui no meu bloco C. Ué, professor, mas a tração do bloco C vai ser igual ao peso do bloco C? Não. Nós não podemos esquecer que, além de tudo, a somatória das forças que está acontecendo sobre o bloco C ainda me garante uma aceleração que nós acabamos de calcular. Então, quando eu aplicar a segunda lei de Newton apenas para o bloco C, vai ficar assim, ó. A somatória das forças, né, sobre o bloco C vai ser massa vezes aceleração, porque o objeto não está caindo nem com a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e nem está descendo, nem está parado, e nem está descendo em velocidade constante, mas com uma aceleração que é a aceleração do sistema. Por isso que nós calculamos a aceleração do sistema. Ok? Então, a somatória das forças vai ser... vamos continuar mantendo aí o nosso sentido do nosso movimento. Poderia agora inverter, mas vamos manter. A gente está dizendo que, nesse caso, nós convencionamos que para baixo é positivo. Então, fica assim, ó, o peso do bloco C menos a tração do bloco C, que é o que eu quero saber, é igual a massa vezes a aceleração, porque eu estou falando que a aceleração, né, nesse sentido do movimento da roldana é que está sendo positivo, tá? Então, se eu quero calcular qual que é a tração, né, entre os blocos da corda entre os blocos BC, eu passo esse camaradinho para o lado da igualdade, então vai ficar PC, né, peso do bloco C, menos a massa. Que massa que é essa aqui, minha gente? Que bloco que nós estamos analisando? É a massa do bloco C. Tá? Então, peso do bloco C menos a massa do bloco C vezes a aceleração com que ele está se movendo. E ele está se movendo com essa aceleração que nós calculamos porque ele faz parte do nosso sistema. Então, é só você calcular aqui, ó. Massa do bloco C vezes a aceleração da gravidade menos a massa do bloco C vezes a aceleração do sistema, e aí nós podemos calcular quanto que dá a tração na corda entre os blocos B e C, tá? Então, ó, a massa do bloco C é 10 vezes 9,8 menos a massa do bloco C, que é 10 vezes a aceleração que nós calculamos aí, 6,125. Tá já?
Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Eu fiz errado, eu fiz mais ao invés de menos, tá? Então, deixa eu calcular de novo aqui. 10 vezes 9,8 menos 10 vezes 6,125. E aí, a força que eu tenho, que eu calculei aqui, que eu encontrei, vocês podem conferir isso daí depois, é 36,75 newtons, né? O livro às vezes pode querer aproximar isso para 37 ou alguma coisa do tipo, tá? Então vale a pena você conferir. Ah, não, esse é exercício par, então você não tem que acreditar em mim, que esse daqui é a resposta, tá já? Então, como era o caso de um sistema de blocos suspensos, mas que estavam se movendo com uma aceleração, não era a atração entre o bloco B e C, não era simplesmente a massa do bloco C, mas eu tinha que levar em consideração o movimento que estava acontecendo para o meu sistema. E o meu sistema estava sendo acelerado por uma aceleração remanente de 6,125 metros por segundo ao quadrado, porque o bloquinho A oferecia uma resistência. E vejam, não é uma resistência por atrito, é uma resistência simplesmente devido à inércia. Ele quer ficar parado, ele está sendo puxado, mas ele quer ficar parado, tá joia? E aí os blocos B e C, esses sim conseguem puxar para que ele se movimente um tanto aí, mas ainda assim o sistema como um todo não cai com a aceleração da gravidade, né? Com 100% da aceleração da gravidade, com 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá joia? Espero que tenha ficado claro também. E por esse capítulo, esses são os exercícios que nós vamos fazer. Qualquer coisa, se vocês tiverem mais dúvida, vocês peçam e a gente pode resolver mais tarde. Tá joia? Muito obrigado.